Então, aqui nós vamos apresentar a primavera, que é a estação, né, que os animais reproduzem, das borboletas, abelhas, das aves, que a natureza está em festa após o inverno. Então, tem algumas atividades básicas aqui para a criança reconhecer a estação da primavera, circular as figuras referentes à primavera. Já iniciamos algumas atividades grafomotoras. Então, aqui, logo aqui no cabeçalho, nós temos a habilidade que está sendo formada, o dia que nós vamos trabalhar, porque essa apostila ela foi programada para ser trabalhada em 5 semanas. Então, são 5 semanas para trabalharmos todas essas habilidades. E com, em média, ali, 6 páginas por dia, considerando que são atividades bem simples e que ocupam um tamanho, né, bom de espaço aqui. Então, nós temos aqui a habilidade a ser formada, o dia da semana, o objetivo pedagógico. Então, no caso desse traçado aqui, o objetivo é desenvolver as habilidades grafomotoras de traços horizontais da esquerda para a direita. Então, aqui a gente vai aproveitar também para trabalhar as espécies, nós vamos trabalhar o traço dentro do espaço recomendado. Essa questão do nome da data, se a criança ainda não sabe escrever o nome, que provavelmente não sabe, a mãe vai escrever e a mãe vai colocar a data, né? Se é sempre a mesma criança, não precisa escrever o nome, né, gente? Nós vamos trabalhar a questão das rimas a partir de poesias, a partir da questão da emissão do som, do reconhecimento da similaridade sonora, né? Tem atividades aqui de pintar, esse aqui é do estilo Cut and Confer, né? De Bob Goods. Então, aqui atividades de percepção visual, habilidades visomotoras, mais habilidades visomotoras, que a criança vai ligar, né, a figura com a sombra, as figuras iguais, vai circular as que são diferentes. Então, para crianças ali a partir de 3 anos. Aí depois a gente sempre está trabalhando a questão do texto, né, da parte oral, para a criança começar a reconhecer essa questão das rimas. Aqui nós vamos apresentar a questão das letras, né, demonstrar que os sons podem ser escritos no papel a partir das letras, para que ela compreenda a necessidade do papel, de fazer atividades com papel, da necessidade das letrinhas aqui, ela entender que precisa aprender os sons das letras, reconhecer as letras, para aprender a ler e a escrever. Então aqui a gente vai demonstrar as similaridades sonoras, a questão das rimas, né? As rimas são as partes finais das palavras que combinam entre si. Então, a gente vai trabalhando a partir dessa poesia. E, ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo habilidades grafomotoras, passarinho rima com ninho, cascata com mata, flores com beija-flores. Então, a gente está trabalhando múltiplas habilidades, sem deixar também o conhecimento matemático. Então, nesse momento aqui, a criança ainda não reconhece os numerais, ela está aprendendo a contar, ela está aprendendo a relacionar quantidades. Então, aqui a gente vai pedir simplesmente para ela ligar a quantidade de ovinhos aqui com o número de dedos levantados. Então, são atividades bem rudimentares, bem simples, mas com muita clareza, né, de execução. E é extremamente importante para essa idade, que as atividades sejam bonitas, que sejam claras, que sejam de fácil entendimento, né? Aí a gente vai trabalhar uma estrofe por dia mesmo, né? Aqui na quinta-feira a gente está repetindo parte aqui. Nós vamos continuar trabalhando a questão das rimas. Olha, atividades relacionadas, né, aqui com as abelhinhas, com os insetos. A gente vai trabalhar as habilidades todos os dias, né? Aí entra na segunda semana, continuamos trabalhando a estrofe, com a questão das rimas. Veja só. E essas atividades, elas vão repetindo. Trabalhamos primeiro as rimas, depois nós vamos trabalhar as aliterações. Deixa eu encontrar aqui a figura.
Aqui as aliterações, é uma poesia que eu escrevi para trabalhar a questão das aliterações. Por exemplo, da janela a vera à procura e espera, da perfeita primavera, da janela com jasmim, da joaninha no jardim. Então aqui a gente repetiu vários sons, né? Janela, jasmim, joaninha, jardim. Relva rasteira, rebento roseira, formiga, folha, fonte, bolha, mariposa majestosa, malva maravilhosa. Então, essa repetição dos sons, nós vamos trabalhar cada uma dessas frases com as suas figurinhas, né? Janela, jasmim, joaninha, jardim. E a gente está introduzindo a criança nesse mundo dos fonemas, né? E sem deixar de desenvolver outras habilidades. Veja só, aqui estamos trabalhando habilidades matemáticas relacionadas com o tema da joaninha, né, que nós falamos de joaninha. Aí aqui a gente já entra nas rosas. Aí as atividades são voltadas para esse tema aqui das flores, das rosas. Olha só, todas as habilidades grafomotoras. Então, é de certa forma temática e ajuda também a formar o vocabulário, né, da criança. Veja só. Então, isso vai se repetindo até a gente apresentar os números propriamente ditos. E aí a gente pode começar a trabalhar com essa parte prática aqui, com a aplicação dos números. Veja só. Depois eu vou estar explicando para vocês melhor. Então, a gente vai fazendo atividades ao longo da semana. Na última semana, nós temos uma avaliação formativa, né? Essa avaliação somativa, nós vamos aplicar as atividades, mas avaliando a aprendizagem ao longo do processo. Então, aqui nós vamos trabalhar se a criança entendeu o que é rima, mas ao mesmo tempo ela está fazendo atividade, ela está aprendendo, né? Aqui a gente vai ver as que são aliterações. Aqui nós vamos ver a questão da aquisição do vocabulário, se ela reconhece, ela sabe categorizar os diferentes elementos da natureza. Aqui a gente vai ver se ela tem uma boa percepção de cores, né, de discriminação visual. Aqui a gente já pede para ela enxergar as formas, né, redondo, oval. Aqui não é redondo, aqui é. Então, aqui a criança já começa a ter uma percepção mais dos traços, e isso vai favorecer o quê? A aprendizagem dos traços aqui que compõem as letras. Começamos com figuras e depois a gente entra com a questão das letras. Veja só, é todo um preparo. Aqui ela vai ver as letras que são parecidas, né? Nós estamos avaliando se ela tem essa capacidade, mas também nós estamos formando, preparando essas crianças para o processo de pré-alfabetização. A parte da matemática.